Olá, minhas estrelinhas, eu sou Esther Souza, bem-vindas à minha constelação Estrelinhas. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a atividade do segundo período da cadeira de Desenho Técnico e Digital. Estrelinhas, pra quem não sabe, eu estou fazendo faculdade de Arquitetura e Urbanismo, já terminei o primeiro período e estarei iniciando o segundo. Eu já fiz um vídeo mostrando as atividades da primeira unidade da cadeira de Desenho Técnico e Digital. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e também na descrição. E agora estou fazendo um vídeo mostrando as atividades da segunda unidade da cadeira de Desenho Técnico e Digital. Então vamos lá comigo, gente. Vocês viram, né, na primeira unidade, a quantidade de desenhos que a gente precisou fazer e também a escala que a gente utilizou. Na segunda unidade, gente, a gente precisou fazer 7 desenhos. E a escala que a gente usou foi, a maioria, a gente usou a escala de 1 para 75. Somente em um desenho a gente utilizou a escala de 1 para 100. Então, gente, o primeiro desenho que a gente precisou fazer foi a planta de locação e coberta. E na planta de locação e coberta, a gente utilizou a escala de 1 para 100. Na planta de locação e coberta, como vocês podem ver, é uma planta bem simples, que mostra o que o nome diz, né? Mostra a localidade do terreno e também mostra a coberta da casa, né? E esses triângulozinhos que vocês estão vendo é a inclinação do telhado. Se o triângulo inclina para um lado, quer dizer que a inclinação do telhado é para esse lado que o triângulo está apontando, ok? E, gente, na segunda unidade a gente teve que fazer uma casa de primeiro andar. Então a gente teve que fazer a planta tanto do térreo como do primeiro andar. Então a segunda planta que a gente teve que fazer, o segundo desenho, né, que a gente teve que fazer, foi justamente a planta do pavimento inferior. Vocês podem observar que as letras, diferentes da unidade passada, estão todas corretas, todas com letras de forma. E vocês podem perceber também que estão todas do mesmo tamanho. Aqui, gente, o único erro que eu cometi foi aqui, ó. Tá vendo essa palavra sobe? Quando eu recebi as atividades, né, que eu vi os erros que eu tinha cometido, eu não entendi porque tinha uma palavra sobe aqui. Eu fui perguntar à professora e ela disse que tinha que especificar qual lado subia e qual lado descia. Aí eu falei, mas professora, eu coloquei aqui um triângulozinho que indica sobe e um triângulozinho que indica desce. Aí ela pegou e falou, mas além do triângulo que indica sobe e desce, você tem que escrever a palavra sobe e a palavra desce, para quando as pessoas verem essa planta, verem que essa parte da escada sobe e essa parte da escada desce. E eu não sabia. Eu pensei que somente colocando o triângulozinho indicando para cima e para baixo, as pessoas saberiam que está subindo e descendo. Mas enfim, esse foi o meu erro nessa planta. O próximo desenho, gente, foi a planta do primeiro andar, ou seja, do primeiro pavimento. Então a gente também utilizou a escala de 1 para 75. E eu cometi o mesmo erro, gente, que foi, eu não escrevi a palavra sobe, eu coloquei apenas o triângulozinho indicando para cima e o triângulozinho indicando para baixo. E eu teria que ter escrito a palavra sobe e a palavra desce para aquelas pessoas que pudessem ver a planta e entendessem que esse lado da escada sobe e que esse outro lado da escada desce. E o meu segundo erro, gente, nessa planta foi aqui, ó. Na planta do térreo eu coloquei os degraus, indicando 1, 2 e 3, o número de degraus. Só que nessa planta eu não coloquei, eu me esqueci de colocar. Então ela colocou aqui 1, 2, 3, indicando que eu teria que ter colocado também esses números na planta do pavimento superior. O próximo desenho, gente, foi o corte AB. E como eu já expliquei pra vocês no outro vídeo, mas eu vou explicar de novo, o corte AB, gente, a gente volta lá na planta e a gente vê onde está o A e o B. E a gente presta atenção no triângulozinho que está em cima deles. E para onde o triângulozinho apontar, quer dizer que o corte vai passar por ali. Então nós temos o AB na planta do térreo e o AB na planta do pavimento superior. Só que aí no corte, a gente vai juntar os dois, como é uma casa de primeiro andar, a gente vai colocar os dois juntos. Então ficou assim, gente, o nosso corte AB, o térreo e o primeiro andar junto. E como vocês podem ver, eu só errei apenas aqui. A professora desenhou 2 portas, porque na planta baixa a gente teria que ver se tinha portas, janelas, esse tipo de coisa. Só que eu não prestei atenção direito e eu não vi que tinha uma porta em cima e uma porta embaixo. Então esse foi o meu único erro nessa planta. E o próximo desenho, gente, é o corte CD. E como vocês podem ver, eu cometi o mesmo erro. Lá na nossa planta baixa eu não vi que tinha porta, então eu também não coloquei porta no corte CD. Então, como vocês podem ver, gente, o corte CD também tem na planta do térreo e também tem na planta do pavimento superior. A gente uniu os dois e fez o corte CD aqui da nossa casa de primeiro andar. Em cima, como vocês podem ver, o telhado ela escreveu melhorar. Mas, gente, o telhado é uma coisa muito...
não é difícil, mas é muito repetitiva, sabe? A gente tem que fazer várias linhas, uma do lado da outra. E todas as linhas têm que ter a mesma distância, não podem ser muito afastadas, nem muito juntas, tem que ter a mesma distância uma da outra, porque essas linhas vão representar as telhas. Então, ela escreveu aqui que eu poderia melhorar justamente por isso, porque teve uma linha que ficou mais juntinha e teve outra linha que ficou um pouco mais afastada. Os dois próximos desenhos são fachadas, a fachada leste e a fachada norte. Como que a gente descobre qual a fachada leste e qual a fachada norte? Em todas as nossas plantas, a gente tem que indicar onde é o norte. Como vocês podem ver aqui, em todas as plantas, planta de coberta, tanto na planta do térreo, tanto na planta do pavimento superior, todas estão indicando onde é o norte. Então, é obrigatório a gente indicar em todas as plantas onde é o norte, justamente para quem for construir, poder fazer a casa virada para o lado certo. A gente só precisa colocar nas plantas, nos cortes e nas fachadas, a gente não necessita colocar onde é o norte, ok? Então, como que a gente descobre onde é o leste? Se o norte é aqui, o sul é aqui. Se o norte e o sul é aqui, aqui é o leste e aqui é o oeste. Então, a nossa planta, a nossa fachada leste é essa fachada daqui. E foi assim que ficou, gente, como vocês podem ver. Na planta do térreo, a gente tem 2 janelas na fachada leste. E na planta do pavimento superior, a gente também tem 2 janelas na fachada leste. Então, aqui na nossa fachada leste, nós temos 4 janelas. 2 em cima e 2 embaixo. E esse daqui, gente, é o nosso último desenho, que é a nossa fachada norte. A fachada norte, gente, a gente já sabe onde é o norte. Então, a gente vai pro lado norte e desenha somente aquela parte. Como vocês podem ver aqui, eu também não errei muita coisa, mas justamente no telhado, novamente, ela falou que eu deveria ter melhorado. Ela escreveu assim, melhorar. E ela ainda circulou aqui, ó, um pedaço do telhado. Porque, como eu falei pra vocês, todas as linhas do telhado têm que estar na mesma distância. Então, eu colocava lá o escalímetro, marcava linha por linha e depois ia traçando cada uma para todas ficarem do mesmo tamanho. Só que aí, do mesmo tamanho não, né? Da mesma distância. Só que quando eu fui desenhar, traçar cada linha, tiveram algumas linhas que não coincidiram com o traço que eu marquei em cima do escalímetro. Eu deveria ter apagado e feito de novo, mas só que eu não fiz. Então ela escreveu melhorar. Então, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas atividades da segunda unidade. Se você não viu o vídeo da atividade da primeira unidade, tá aqui na descrição e também nos cards. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.